agora com muito orgulho, com muita alegria. Está aqui ela, comentarista política aqui da Jovem Pan, das melhores do Brasil para fazer os comentários para você. Foi nossa campeã no vôlei, medalhas e medalhas e medalhas nos Jogos Olímpicos. Torcemos muito para ela e agora ela está falando aqui na Jovem Pan. Tem o curso dela sobre a história americana. Está aqui Ana Paula, arroba Ana Paula Vôlei. Que é a nossa querida Ana Paula que trouxe aqui o George Washington. De Funko. Aqui, ó. Está aqui o George Washington, que eu vou deixar aqui decorativo. Pra deixar aí, ó. O George Washington, esse aqui guerreou, né? Esse foi o cara. Esse foi o cara. Perdeu guerra. Perdeu muito mais do que ganhou. Ele perdeu muita guerra. Muito mais do que venceu. Se ferrou muito, mas conseguiu, chegou lá, né? Ele que segurou a Revolução Americana para que ela não desmilinguisse, né? Exatamente. E foi o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente e foi o presidente que ali no terceiro mandato ele falou, não quero mais, agora é hora de sair. Pulou do cavalo. Exato. Mas você sabe o que é interessante nele? Porque é o seguinte, na época, ele não sabia como se portar a um presidente, né? Porque não tinha esse negócio. Ele falou, o que faz um presidente? Ele não sabia, porque tinha um rei, né? A gente tinha as monarquias tal na época. E ele foi. Mas foi difícil. É bonita essa vitória americana. É muito. A história americana é uma história de muito amor à liberdade. E muita luta, muito sangue. E pessoas que eram muito diferentes, porque eram 13 colônias, na verdade, e 13 colônias assim muito independentes, cada um com a sua moeda, cada um com os seus acordos comerciais com outros países. E eram 13 mini países, digamos assim, né? Sim. E eles acharam um ponto em comum para defender e ganharam da Grã-Bretanha, né? Isso é que é um negócio. Esse é que é o negócio. Esse é que é o negócio. Porque era aquela armada, aquele exército que eram os ingleses. E eles continuavam mandando mais soldados. Claro. Tinha rebelião nas colônias, mais soldados, né? E eles eram muito diferentes, né? Os pais fundadores americanos, né? O Marinho sabe disso. Eles são muito diferentes. Um era mais acadêmico, o John Adams. O primo dele, Sam Adams, era aquele que colocava fogo nas manifestações, né, que inflamava as pessoas. Tinha o Benjamin Franklin, que era o diplomata, que ficava ali, né, Europa e Estados Unidos. James Madison, que também era o que, né? O Hamilton, mais nacional desenvolvimentista. O Hamilton está na nota de $10, não é isso? E tem uma rivalidade muito histórica, que é do Hamilton com o Thomas Jefferson, que é aquela rivalidade que hoje a gente vê que a América é fundamentada nisso. Até onde o governo federal vai mandar nos estados, né? E o Jefferson, não, peraí, vai mandar, mas não é assim, né? Os estados têm que ter autonomia. E foi nessa rivalidade que eles se odiavam que a Constituição americana saiu seca, com os estados tendo autonomia. Mas demorou muito para sair. Demorou bastante. Não foi muito. Demorou o quê? 10 não. anos? A nossa foi feita em 3 meses. 3 meses fizeram a nossa Constituição. Papel de pão. Mas a nossa Constituição, ela tem 1000 mandamentos. Difícil. Tem mais que a Torá. Se você pegar a Constituição no Brasil, ela tem 1000 mandamentos. Quanto tempo demorou a Constituição americana? Demorou, na verdade, antes da Constituição, eles fizeram os artigos da Confederação, mas esses artigos da Confederação, eles davam muito poder para o governo federal. Aí as 13 colônias falaram, a gente não vai assinar isso aí, não. Aí voltaram para Filadélfia, sentaram. Mas o interessante da Constituição americana, primeiro que tem só 27 emendas, né? A nossa eu nem sei, deve ter o quê? 200, 300? 1000 mandamentos. 27 emendas. Tem 1000 mandamentos. E o interessante da Constituição americana é que os debates aí à volta da Constituição americana, eles são refletidos nos papéis federalistas, né? Nos Federalist Papers, que é exatamente James Madison, John Jay, eles explicando o que cada pedacinho da Constituição significa. Então, até hoje,
quando a Suprema Corte americana esbarra em alguma coisa que não está muito clara na Constituição, eles voltam nos papéis federalistas e procuram a discussão, o que eles estavam discutindo e por que eles chegaram naquele pedaço da Constituição. Nós não temos acesso às discussões, né, que armaram aí por que chegou naquilo. Por que chegou naquilo. Impressionante. Agora, acelerando na linha do tempo. Aqui os caras deram o tombo na Constituição, sabe quando? Com Dom Pedro. Deram uma rasteira. Deram uma rasteira. Tinha um Lewandowski. Uma capoeira. O verdadeiro gol. Tinha um Lewandowski. Não. O Dom Pedro tinha 14 anos e não podia. Menino. Ele tinha que ser 18. Saiu de maior de idade. Tinha que ser maior de idade. Sim. Aí os caras falaram, não, mas tá aqui na Constituição. Ele falou assim, põe na gaveta. Coloca na gavetinha. Era o Maia, era o Maia. Chamava ele de Dom. Põe na gaveta a Constituição. Vamos lá, vamos levar a turma na rua. E gritavam, Dom Pedro, vamos deixar ele maior de idade. Aí, numa pedalada, já deram. Já a gente fica bem impressionado. Isso é que é difícil, né? Os caras dão pedalada direto. Você vê agora lá então, sobre os caras que estão prendendo aí? Sem processo, sem nada? Sem processo, sem nada. Sem os autos. É muito difícil explicar essa parte lá fora, né? A nossa Suprema Corte... e as pessoas ficam falando, essa coisa das manifestações de fechar o STF. Ninguém está pedindo para fechar o STF. A gente está querendo salvar o STF desse STF, né? Porque uma nação que tem uma instabilidade jurídica, que nós não temos os filtros que os americanos têm, né? A nossa pirâmide, ela é constituída de baixo para cima, né? Quer dizer, de cima para baixo. O poder federal manda muito, o judicial manda muito e aí vai caindo. E nos Estados Unidos é ao contrário, é de baixo para cima. Os estados mandam muito, né? Que é a federação, né? Eu não sei se o Marinho vai concordar, mas que sabe muito, né, de política americana, mas... Eu costumo falar que o presidente norte-americano, ele manda muito menos do que as pessoas imaginam. Quando Joe Biden chegou na Casa Branca esse ano, 20 de janeiro, em 3 dias ele assinou acho que 42 ordens executivas, mais do que os últimos 3 presidentes juntos. E o que aconteceu? Aquelas ordens executivas, quando elas começaram a surtir efeito... Estados já passaram legislações estaduais para proteger daquela ordem executiva. Condados já passaram leis. Então, existem filtros de proteção que um tirano no executivo federal não consegue chegar. Os estados têm Supremas Cortes, então até chegar lá na Suprema Corte, lá em cima, é um caminho muito longo. Aqui a gente tem saquinho de supermercado sendo discutido. Sim, né? Sim. Camisa da seleção. Número 24. Número 24 é a nossa Suprema Corte que decide. Posso dar passos para trás aqui? Porque a gente também é impressionado com o seu repertório, né? De história, de jornalismo. Mas assim, da onde que te despertou trabalhar nessa área? Assim, eu lembro você no Twitter, era muito participativa. E você é muito querida pela nossa audiência. Mas da onde que despertou o jornalismo opinativo da Ana Paula? Olha, eu acho que foi em casa, né? Os meus pais sempre tiveram assim, uma participação muito grande nas decisões do meu colégio, da minha sociedade. Meu pai foi professor de escola e ele debatia muito, ele era assim, um apaziguador, tinha greve. Meu pai era o que conversava com o sindicato, com os pais, com os colégios, com os professores. E eu conto muito essa história, que teve um dia que ia estourar uma greve gigantesca dos professores, ia pegar a região toda. Tá. E o meu pai era aquele que o telefone tocava o dia inteiro, era professor. Ele resolvia os BO. E aí teve um dia que ele chegou em casa, eu estava almoçando com a minha mãe, e ele chegou, eu devia ter uns 13 anos, 12, 13 anos, e ele chegou em casa, assim, o telefone tocando, e ele assim, eu não quero atender mais, não vou conseguir evitar uma catástrofe. E aí ele sentou assim na mesa e acho que ele falou com ele mesmo, né? Ele falou assim, o que Reagan faria? E eu tinha 12, 13 anos e quem é esse cara que meu pai tá pedindo uma luz, né? E aí foi a primeira vez que eu ouvi o nome Reagan, tinha uns 12, 13 anos, e aí, né, minha mãe muito fã de João Paulo II, e aí a história toda, João Paulo II, Reagan e Thatcher contra o comunismo, né? Eu cresci ouvindo essas histórias.
E mesmo nos meus anos de atleta, que não foram poucos, foram 24 anos, muitos livros e lendo, voltava para casa, conversava sobre política com meu pai. Então jogando com as cubanas. Imagino, né? Não teve isso. Mas acelerando na linha do tempo aqui, porque de fato você falou muito bem, Ana Paula, sobre a fundação dos Estados Unidos, do que o mantra dos Estados Unidos é e pluribus unum, né? De muitos um. Era em tese para ser o experimento democrático mais exitoso da história, né? De você não conseguir se pautar com o seu próximo, com o outro, a partir de afinidades superficiais, raciais, o fenótipo, né? Exato. E sim o conteúdo do seu caráter, né? Como Martin Luther King sempre dizia. Agora o que a gente está vendo é quase uma afeganistanização dos Estados Unidos, porque você vê o país desintegrando em várias tribos, né? Desde no Afeganistão tem os Pashtuns, Uzbeks, Tadiks, aqui a gente vê a República Americana cada vez mais desintegrada, fracionada e faltando esse senso, esse elo em comum, né? E isso muito patrocinado pelas elites acadêmicas, inclusive do complexo militar e inclusive também na mídia, principalmente. Então, eu queria te perguntar, como é que você vê essa situação atual se desintegrando das afinidades mais básicas do americano? Então, eu converso muito com os meus alunos sobre isso, porque nós temos um grupo fechado de Telegram, né? Alguns deles até estão sempre aqui na tela de vocês e às vezes existem discussões muito interessantes lá no nosso grupo que, meu Deus, e agora? Com alguma notícia, né? Olha essa ordem executiva do Joe Biden, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E eu sempre falo para eles, eu acho, apesar do momento tá meio esquisito, meio obscuro, né? Principalmente em relação à liberdade de expressão na terra mais livre do mundo, eu acho que a América sempre reage, porque a força da América não é em Washington, a força da América é de dentro para fora, é Oklahoma, é o Texas, é Montana, então é o Heartland, né, que a gente fala, o God's Country. Então eu acho que as costas, elas são muito barulhentas, mas eu acho que elas não sustentam o país, né? Tanto é que muita gente fala que não gosta do sistema de colégio eleitoral, mas o colégio eleitoral é maravilhoso, porque as costas têm uma densidade demográfica muito grande, são barulhentas, detêm aí o monopólio, né, das mídias, das big techs. Eles não conseguem eleger os presidentes que eles querem, não vem, não. O tempo vem todo. Negócio não, eles Estados são Unidos chatos. tem 3 coisas chatas. Eles são chatos, mas eles tem 3 não coisas conseguem muito chatas. Assim. Tem coisa boa e coisa chata. Futebol americano, beisebol e eleição. É ruim, sim. Beisebol tudo bem. Beisebol você vai pra comer hot dog. Beisebol é chato. 3 coisas demoradas. Futebol americano só é chato porque não manja. Futebol americano, pra cada jogada, você nem entende. Você fica torcendo lá. Ele é do Giants, pô. Cada jogada tem 3 faltas diferentes. Emílio. É um negócio impossível de entender. Olha só, Você tem que fazer um curso. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu falava a mesma coisa. Futebol americano, coisa chata. Até minha mãe gosta. Aí, quando eu comecei a entender o futebol americano... Tem que fazer um curso. Estratégia. É estratégia. O Luciano do Vale ficou 100 anos minha mãe entende. Minha mãe manja. Vocês minha mãe viram adora. O futebol americano, college futebol não, agora? É chato. 100 mil pessoas. É chato. É só... Vi imagens. Deixa eu falar uma coisa pra você. É muito... Aqui é futebolzinho. Futebolzinho alegria. Futebolzinho aqui na África. que mais tá crescendo aqui no Brasil. É de salão. Futebol americano. Mas olha, eu vou confessar. Vem não. É só o Frota. O Frota teve um time de mas o futebol Frota também é oportunista. Qualquer coisa que ele vê crescer, ele quer. É muito chato. Beisebol, futebol americano. Dura 15 horas. E eleição. Mas sabe o que era pra ser? Coisa boa. Sabe o que era pra ser? O esporte era pra ser um patrimônio ali da família americana, onde você deixava qualquer predileção política na porta, entendeu? Era para ser um momento de elo, de transcender qualquer picuinha política. Mas você vê esse proselitismo político infectando ainda assim os esportes, os narradores, inclusive estão agora tocando um hino que é o hino negro americano, né?
nisso as tradições americanas são colocadas em xeque cada vez mais. Eu vejo isso com muita preocupação. O que você acha? E as audiências despencando. Despencando, porque o povo não é bobo nesse sentido. O americano, nesse sentido, ele tem o lado democrata, de quem é democrata, o republicano, de quem é republicano, mas existem coisas, ou pelo menos existiam, talvez ainda há recuperação, que unia tudo isso. O esporte era uma delas, o patriotismo, quando os americanos estavam em alguma guerra. Então, você hoje... antigamente, a bandeira americana nas casas, você não sabia se a pessoa era democrata ou republicano. Hoje, provavelmente, se você bater na porta, a pessoa vai falar que é republicano. Sim, claro. Né? Claro. Porque existe essa demonização de que patriotismo é feio, e eu acho que geral acontece aqui no Brasil, está acontecendo em outros países da Europa também, e eu acho que não é por aí. Eu acho que o americano ainda vai reagir, e o termômetro que eu vejo na Califórnia, que é um estado deep blue, né, que é extremamente democrata, agora dentro da pandemia, os democratas falaram, tá demais, e começaram a colocar nas casas a bandeira da Revolução Americana, que é aquela Don't Tread on Me, aquela da cobrinha, que a gente não quer o Estado oprimindo, né? Que a mídia logo descarta como símbolo de supremacia branca. Exato. Muito bem. O papo tá muito bom, audiência monstro. Eu falo pra você. Pessoal eu gosta, falo pra você. Falo pra você que os caras amam a Ana Paula e falam, não, isso vai trazer. Eu disse isso. Ele falou. Eles falam. Eu disse isso. Emílio, para de ser... Falou assim. Agora ele não fala Falou nada, no almoço né? ontem. No almoço ele não falou, fala. não precisa da Eu Ana. falei que... Não, isso aqui... A audiência ama a Ana Paula. Isso aqui eu elevo. A Ana Paula tem a aula dela, que é espetacular. O curso. Sabe tudo da... Só futebol americano que não. Vem não, o negócio é futebolzinho. Futebolzinho no mundo inteiro. Pô, você pegar uma bola na já Europa na aqui. praça, É que americano só gosta das coisas dele. Sabe nada. Pode ver, só gosta das coisas sabe beisebol. nada. Não, futebol americano eu discordo de você. Você gosta também, você paga pau, é Adidas. Você acha? Eu vou fazer um break Fidel rapidinho. usava também. Eu vou fazer o break Esse rapidinho. tenisão aí é brasileiro. Deixa eu passar aqui o serviço. O serviço do Instagram e no Twitter. @Ana Paula Vôlei. Tem lá o curso dela e a nossa querida. Pô, a gente é muito... Eu tô muito feliz de receber ela aqui, porque eu sou fã, eu escuto todo dia no rádio. Eu falo, puta, como é legal ter uma companheira como a Ana Paula aqui no time da Jovem Pan. Vamos pro break rapidinho, a gente continua aqui na Panflix. É isso aí, a gente continua. Então vai lá, que tem Posso pergunta? fazer uma primeira... E Adidas é da Alemanha. É uma honra ter você aqui. Meu avô era juiz de vôlei e aí, por consequência, eu assistia muitos jogos de vôlei, inclusive feminino e masculino, torci muito por você. Né? Agora quero fazer a pergunta sobre Jason Miller. Parece que ninguém deu muita importância pra isso, que o cara ficou detido, e acho que, se eu não me engano, em Brasília, né? Por conta do Alexandre de Moraes. Queria saber a sua opinião disso e qual foi a reverberação lá nos Estados Unidos disso. Como explicar? Foi um vexame internacional, né? O que aconteceu. Assim, inexplicável. Bom, primeiro, inexplicável. Nós entrevistamos o Jason Miller nos Pingos. E o que ele contou pra gente ali foi absolutamente chocante. Eu já tinha conversado com o assessor dele. Quando eles aterrizaram em Nova York, eu estava com o assessor dele tentando falar, mas ele falou, olha, não vai dar tempo, a gente entra amanhã com ele. E quando ele contou a história, assim, primeiro que eles foram abordados, né, por policiais federais que não falavam inglês. Então, eles tiveram que pegar uma moça de colete amarelo que falou, eu ajudo vocês, e eles não estavam entendendo por que eles não podiam embarcar. E aí, eles colocaram o documento na mesa e o Jason Miller falou, eu não tenho nada para esconder, começou a falar, e aí o advogado que entrou em contato falou, não fala nada, a gente está indo para aí. Ligaram para a embaixada dos Estados Unidos, eles acharam que era uma pegadinha. Assim, acharam que era uma brincadeira, que é uma brincadeira. This is not funny. Não é brincadeira. E a embaixada mandou um advogado, a embaixada da Polônia também, e ficaram detidos ali no aeroporto durante 4 horas. Os advogados pediram para ver o processo, eles falaram que não podia mostrar, porque era um processo sigiloso, era um inquérito sigiloso, mas e falaram o seguinte, mas olha, vocês podem assinar esse papel aqui e estão liberados. E aí eles falaram, mas a gente vai assinar um papel
que só está em português, a gente não sabe nem o que está escrito aí. Enfim, vai e vem, depois de 4 horas liberaram, não assinaram nada e assim, inacreditável, né? Normalmente seria um incidente diplomático muito grande, porque eles não sabiam nem por que eles estavam sendo detidos ali. E o medo é que a gente está dentro de uma fase que, como o Marinho estava falando, tudo virou politização, né? Não tem mais assim, tudo é fla-flu. Ou você é contra a vacina ou você é a favor da vacina. Não tem o meio termo, não tem a discussão. Não pode ser vacina para quem precisa e não vacina para crianças, não dá. Ou você adora o Paulo Guedes ou você odeia o Paulo Guedes. Ou você adora o STF ou você condena o STF. E a vida não é, né, só preto e branco. A vida não é um fla-flu, né? A gente tem que... O que não podemos aceitar, em hipótese alguma, independentemente se você é A, B, C, é o cerceamento de liberdades que estamos vivendo e a demonização dos questionamentos sobre tudo, sobre política, sobre a vacina, sobre tratamento, sobre liberdade, sobre lockdown. Hoje é proibido questionar. E uma sociedade que não questiona, nós temos visto médicos sendo calados, né? E canais sendo derrubados, médicos que estão aí há 30, 40 anos na medicina. Então, eu acho que até ali está ali o livro do Consta, né? Pensadores da Liberdade. Se nós não temos liberdade, se a gente perde a liberdade, acaba tudo. Acaba tudo, absolutamente tudo. Então, voltando ali, né, ao começo da nossa conversa, a Revolução Americana, e eu acho que a gente tem que ter a nossa, sem armas, né, obviamente, mas foi uma revolução por causa da liberdade. Eles não tinham liberdade de questionar os impostos que os britânicos, lá no parlamento britânico, empurravam em cima das colônias americanas. Não pode questionar, é proibido questionar. Manda mais soldado, manda calar a boca. E, de uma certa forma, né, dada as devidas proporções, nós estamos vivendo isso. Se você questiona, vai o Alexandre de Moraes, canetada, manda prender. Questiona, vai o Twitter, derruba. Questiona, vai... E, né, Mas quem que vai controlar o povo? O problema é o controle da turma. O gado. Quem vai controlar o rei gado? do gado? Interrogação. Vai controlar em que maneira? Mas o problema, para mim, é que muita gente está escolhendo o conforto do silêncio do que você quebrar a espiral de silêncio. Não vou ficar quieto, não vou ficar quieta. Muito bem, estamos de volta aqui agora para a Rede Jovem Pan. Hoje, presença ilustre, presença da Ana Paula Volley, que está aqui no Brasil, está aqui no estúdio. Normalmente a gente acompanha ela diretamente lá da Califórnia. Hoje ela gentilmente veio aqui ao estúdio para a gente bater um papo ao vivo. A gente estava comentando agora sobre as liberdades, tal, e não sei o que, esse momento que a gente está vivendo. De o cara tá de um lado, o cara tá do outro. Mas isso aí você não acha que, Ana Paula, que o próprio... Porque se você pega agora, por exemplo, eu acho que o grande problema está no moralismo exagerado, tanto de um lado como do outro. Eu acho que esse é que é o grande problema. Eles falam que esse moralismo é porque a gente está vivendo um período de muita insegurança. Então, quando você fica muito inseguro, você quer ser o certo em tudo. Então, a pessoa ela não pode errar. Porque então ela tem que manter aquilo lá. Porque se você pega agora, por exemplo, pega os progressistas. Porque eu acho que todo mundo é meio liberal, na verdade. Eu acho que toda essa turma mais nova é liberal. Só que nos Estados Unidos, o liberal seria mais o cara... ele comparando com o europeu, ele ia ser um social-democrata. Né? É mais ou menos isso, que aqui a gente chama de canhota. Isso. Não é? E tem os conservadores. As vitórias que eles conseguiram, por exemplo, as mulheres. Hoje em dia as mulheres já conseguiram muito, as mulheres sofreram muito, não podia votar, pô, né? Podia votar, não ocupavam o cargo. Eles foram conseguindo, através do trabalho, de manifestações, de lá, os negros também, a população negra conseguiu. Só que a gente chegou num momento
em que isso ele fica tão grande, porque o cara, ou ele trabalha, ou ele é daquele grupo radical, que é até meio sonhador, tal. E aí, de repente, se você é branco, você é racista. Se você é homem, você é sexista. Você é sexista. Misógino. Tô aqui um homem, esse cara é sexista. Esse cara é branco, ele é racista. Esse cara é cisgênero. E aí ele começa a exagerar. Aí você fala, não, pera lá, não é assim. Eu acho que é por aí e acaba se ajustando. Do mesmo jeito que os conservadores lá atrás aceitaram as mulheres. Pô, aquilo foi unânime. O Harvey Milk com os gays na época também foi um cara que trabalhou, fez. A sociedade, ela aceitou. Falou, não, esse cara, ele tem razão. Tá errado isso aqui. Eu acho que no final a gente acaba meio que fazendo um esquema. É que o político entrou, que agora entrou tudo. Futebol, o cara, você tem que torcer contra o Brasil. Isso. Até nas artes também, do cinema. Você tem que torcer contra. Mas no mundo inteiro tá assim, né? Mas é porque eu acho que hoje em dia existe a demonização dos grupos e não do indivíduo ruim, né? Independentemente se ele é branco, negro, gay, mulher, alto, baixo, gordo. Hoje, se é mulher, tá isenta. Depende também do espectro político, porque o espectro político das mulheres na direita pode bater à vontade. A mesma coisa com gay de direita, pode bater à vontade. Negro de direita, pode bater à vontade. Já a esquerda, não. Então, eu acho que a sociedade hoje vive num transe coletivista, porque se todo homem é um estuprador em potencial, ninguém é um estuprador, um indivíduo ruim. Né? Se todo mundo é nazista, ninguém é. Se todo mundo é racista, ninguém é. E hoje nós vivemos, eu acho que primeiro a pressa das redes sociais. Tudo que acontece, sai todo mundo correndo para dar opinião. Para um pouco, né? E será que a gente não pode falar em alguns assuntos? Eu não sei sobre isso. Então, eu vou pesquisar. Mas você não acha que no final a própria sociedade, a galera, o povo, a gente meio que fala, não, isso aqui tá indo demais, isso aqui também não é assim também. Entendeu? Eu acho que vai por esse caminho. A turma já se ligou, né? A turma já se ligou que não é bem assim também. Eu tenho a sua opinião. Eu acho que nos Estados Unidos agora está acontecendo um evento interessante. Os comediantes, normalmente, a maioria democrata. Isso é impressionante. Né? A maioria democrata e Donald Trump malvadão, Isso. viva Joe Biden, e a pandemia, lockdown, e vacina em todo mundo, e tem que derrubar as contas de quem espalha fake news. O que é fake news ninguém fala, né? Fake news, até o momento, é tudo aquilo que o Supremo não gosta. Mas o que está acontecendo? 18 meses aí dentro da pandemia, agora os comediantes democratas, eles não estão conseguindo fazer show nos estados democratas. Por uma série de regulações, de passaporte sanitário. Então, eles estão ganhando o seu sustento nos estados republicanos, que são abertos, com a economia aberta, com responsabilidade, distanciamento, uso de máscara, vacina quem quer. E agora, o próprio Bill Maher, a semana passada, ele falou, não consigo mais fazer show. E o Bill Maher também concedeu, porque tem um fato muito interessante recente, que tem um comediante e comentarista político chamado Greg Gutfeld, da Fox News, que pela primeira vez, assim, inédito, ele até teve uma entrevista com o Trump semana passada, tá em primeiríssimo lugar na frente desses nomes tradicionais, Stephen Colbert, Jimmy Fallon e o próprio Bill Maher e o Jimmy Kimmel. Então você vê que as pessoas já estão... O consumidor médio de conteúdo de televisivo, já tá ali dentro do país, ele está cansado de ver esse proselitismo exagerado, esse antitrampismo com o Trump fora do poder. Eles ainda não conseguem largar o osso, ainda tem que ter ele como bode expiatório. Tem um vilão. Mas o americano tem um assunto. Então, os eleitores da classe trabalhadora, com calo na mão, eles estão num êxodo rumo ao Partido Republicano, de todas as etnias, classes sociais,
Estão indo rumo ao Partido Republicano. Não é que é e era um grupo que é votava nos democratas. Não é que é o Partido Republicano. Porque você pegar a cara do PCO, também votou no Bolsonaro. Porque a pauta da canhota, essa pauta... Diversidade. Essa pauta do PSOL, ela não chega no cara. Exatamente. Ela não chega no afegão. A pauta do PSOL, ela não chega no afegão. Porque ele fala, opa, pera lá, o que esses caras vão fazer? Fica na elite rastaquera. Essa pauta é da elite rastaquera. É dos caras que já estão lá, entendeu? Porque, porra, socialismo é bom na Europa, que tá tudo pronto e não sei o quê. Tem dinheiro. No tal. Leblon. No Leblon. E o americano normal, ele quer o quê? Economia republicana e os costumes democrata. Por quê? Porque é o sonho. É o sonho você ter... Mas aí, quando chega na hora de escolher, o afegão médio vai escolher a política que põe arroz e feijão na mesa. Não aquela que fala, porque todos os homens são machistas. Banheiro trans. É o banheiro trans. O americano, ele não se importa. Ele não quer saber como você vive a sua vida. Se é com um outro homem, outra mulher, é sem ninguém, é com... Ele quer Respeita a liberdade. Respeita a liberdade e tem que ser assim. O problema é... Você pode ter as escolhas que você tem na sua vida e isso tem que ser respeitado, mas algumas escolhas também não criam direitos imediatos. Né? Isso é um ponto. Agora, a questão do Donald Trump, o que incomoda tanto os democratas hoje é que ele trouxe uma política até da época do Reagan que mexe com o quê? Com as minorias, com negros, com os latinos, com as comunidades e não é na retórica politicamente correta. É no empreendedorismo, é em mais dinheiro, é em corte de impostos, é reforma tributária, é mais oportunidades. Então, se você pegar os números da eleição do ano passado, das minorias, negros, gays, latinos, Donald Trump subiu, assim, ele foi o republicano que mais teve votos nos últimos 60 anos. Dentro dessas comunidades. Por quê? Porque ele mexeu na vida, na política social, na política econômica. Mas ele também pegou a molecada, né? Pegou Por ser um cara de televisão. Sim. Pegou. Né? Mas e a minoria com o Biden se sente abraçada nos Estados Unidos? Essa minoria que você está citando? Minoria? Que minoria? Os Hispânico, negro, imigrante. Não. Porque eles também recuaram no discurso, né? Porque agora, se você pegar o índice de popularidade de Joe Biden, despencou. Algumas pesquisas dão 49%, outras dão até 41%. E onde ele está muito enfraquecido? No Texas, por exemplo, nas comunidades latinas, porque o latino não quer a fronteira aberta. O latino do Texas, o latino que conquistou. Ele conquistou, ele trabalhou pela sua legalidade no país. Ele não quer fronteiras abertas. Então, um dos índices mais baixos do Biden hoje é na comunidade latina. Interessante. Que loucura, e vale né? a pena ressaltar o seguinte, pepino, vários institutos que durante a eleição davam o Biden bem com uma folga bem ampla em relação ao Trump, hoje já estão fazendo levantamentos projetando a eleição em 24 e já dão Trump liderando. O que eu imagino é o seguinte... Você é trampista também, não? Não, eu estou citando dados objetivos da realidade. Bolso trampista. Não. Eu tô citando dados objetivos da realidade. Bolso trampista. Dória trampista. Não é meu caso. Agora, a situação é a seguinte. O Biden está flagrante que é um sujeito que está definhando cognitivamente. Ele não está conseguindo ler o TP lá. Ler o TP. É incrível isso. E além disso... Fala mal do velho, ponto eletrônico. Etarismo. Fala mal do velho, Etarismo. Não. Bom, vocês viram a debacle do Afeganistão, a crise migratória sem precedentes, o repique da inflação, que para o americano, o valor lá no gas pump, né, na hora de você botar a gasolina, é das métricas mais populares de você medir $5 o galão. o sucesso de um governo. E você vem aqui e fala mal do Bolsonaro, e chama de bolsonarista. Aqui tá 7. Não, $5 é real. o galão. Não, mas 7 é real. Bigorna da realidade, amigão. Pode. Bigorna caiu. Boa. Então tem que cobrar todos os caras. Meu ponto é o seguinte... Esse aí tá fazendo uma campanha aqui. Ele tá fazendo a campanha. Ele tá fazendo a campanha da chapa. O que você achou do jantar que ele foi? O que você achou? O que você achou do jantar? Temer. Qual jantar? Você não viu? Viu. Teve um jantar que ele fez show de imitações. O jantar. Mas olha, assim... Eu sei que o Marinho, ele tem posições diferentes, até algumas posições das minhas, mas que justiça seja feita, eu acho que, se eu não me engano,
ele imitou muita gente no Sim, jantar. verdade. Obrigado. Sim. Não foi? Imitou. Então, assim, eu posso discordar pontualmente do que ele pensa hoje do governo, do Paulo Guedes, ou de A, de B, de C. Agora, a justiça seja feita, eu vi o vídeo inteiro E cortaram só uma imitação. ele imitou várias pessoas. Como né? eu sempre faço. Como ao vivo vocês são amiguinhos, né, meu? Fora do ar. No Twitter é só chute na canela. Vamos almoçar, Ana Paula. Vamos almoçar hoje. Ao Ana contrário Paula. de alguns aqui que infelizmente colaboram com esse programa, a gente não generaliza e bota todo mundo no mesmo balaio, não. Vem não, você tá falando direto pro Essa é a Constantino, mensagem. Tá falando do Essa é a Constantino. mensagem. Olha lá. Lida com cada um numa base individual e não fica colocando todo mundo no mesmo balaio. Não. Isso é o que diferencia ela e da categoria que ela tem. Eu acho que tem que discordar de ideias, né? De ideia, porque Não no CPF. Ainda, Não no CPF, né? ainda, infelizmente, no Brasil, a gente ainda debate muito Pessoas. nomes. É o Bolsonaro, é o Dória, Exato. é o Lula, é o FHC. Tá, mas o que eles vão para a terceira via? Tá, mas a terceira via, eu não quero saber do nome, eu quero saber o que a terceira via vai propor para o país. Nada. Propositivo. É, então, Nada. assim, Calma que Olha, e o Sérgio Loiro aí? Qual é a base programática? O que esse cara Sabe o pensou? que é? É nada. É ganhar a presidência. então, E joga contra. Joga Muito, contra. muito. Joga contra Por que, pra que eles não chegam lá? Falam, ó, é o seguinte, a Chapatense, só a Chapatense dá o Amoedo, o Amolindo, pega o Amolindo, pega o Calcinha, Amolindo. Calcinha tá mandando lá no... Chega lá, ô Calcinha, vamos fazer todas as reformas do Brasil, não interessa o Bolsonaro, vamos pegar lá, pega lá a tua coisa. Por quê? Porque senão o Bolsonaro Exatamente. ganha a eleição. Mas como é Então que faz a joga reforma? contra. Por que joga contra o Brasil, Como é que faz meu a amigo? reforma? As rédeas do poder estão com Junta o lá, governo. pega lá, o governo é situação. pega todos os caras, Não tô entendendo o que você tá pega lá falando. todos os caras do teu partido, do PSDB, Meu partido. Tucaninho, meu amor. Ao invés de ficar derrubando Tucaninho, presta atenção, presta atenção. Não interessa, não interessa, não precisa de ficha, não precisa de ficha. Não precisa de ficha. Pega lá todos os partidos, Cadê? o Amolindo e não sei o que. Aí faz vamos fazer isso aqui. Junta lá os partidos. Fala, o Bolsonaro é um merda, nós vamos resolver isso aqui, nós vamos fazer todas as... Por quê? Porque eles não fazem, porque aí o Brasil vai pra frente. E aí eles perdem a eleição. É tudo olhando o nariz deles. Esses caras só pensam nele. É negociata, Ana Paula. Contra o Brasil. Joga contra o Brasil. É assim, obviamente, que Peraí. temos. Nós temos um. A gente tende a ter uma simpatia maior pelo Partido Republicano por causa das políticas. Joe Biden está na Casa Branca. Eu não vou torcer para os Estados Unidos afundarem. Eu estou ali, eu moro ali. Eu não vou torcer para o país afundar só para falar, olha que horror, esse Joe Biden. Eu avisei. Eu avisei, né? E eu acho que isso serve também para o Brasil no sentido de, vem cá, essas pessoas que passam 24 horas falando mal do governo, vocês têm boia que se o barco afundar, vocês não vão afundar junto? Perfeito. Né? Então, eu acho assim, quem critica, de novo, quem critica tudo não critica nada. Quem elogia Exatamente. tudo também não Perfeito. elogia nada. E hoje nós entramos numa de ou critica tudo, ou elogia tudo, ou é genocida, ou é mito. É isso aí. E o Brasil está muito acima disso, está muito acima do Bolsonaro, do Lula, do Moro, do FHC. A gente tem que entender que todos esses nomes, eles são ferramentas para que os nossos objetivos sejam alcançados. E, no entanto, a gente não vê como ferramenta, a gente vê como ponto final, como a salvação. E não é, o nosso país não vai se resolver em um ciclo E presidencial. digo mais, Ana Paula, esses caras não estão nem aí pra gente. Estão cagando. Não estão nem aí. Eles só estão pensando Em eleição. em 22 na eleição. Candidato. Todos. Todos. E agora eu sou progressista, meu amor. Todos. Todos os políticos pensam em si mesmos. Emílio Surites. É uma coisa que eu acho uma pena no Brasil, né? Primeiro que 30 e quantos partidos? 32, 33, 34. Então, assim, em pouco tempo, um governador de São Paulo se elege ali no trem do Bolsonaro. Um ano depois, é ódio mortal. Isso
é difícil. Você pode discordar das políticas, você pode falar, não concordo com agora o IOF subiu, Paulo Guedes, não concordo, quero propor isso. Agora, aí que tá. Genocida, nazista, Olha, isso empobrece o debate, a gente perde muito tempo. Empobrece o debate e a crítica responsável, que eu sempre prego aqui. E sempre termina no ad hominem. Evito sempre genocida, gado, eu lembro Fala, questão de gado. Vem não. Pega o tape, Eu Emílio. pego tô guardando bovino. exatamente. Bovino. Marinha só fala Bovino. É bezerrinho. Bovino, você saiu em vias de fato nesse programa. Foi bezerrinho, bezerrinho. Vem não. Fique Vem claro. não. Tanto que o cara não vem mais aqui. Então vamos dar nome aos bois. Marinha só fala Trocadilho não intencional. Vamos ser justos, Marinha só fala votos petismo. Ter a liberdade A do gente- questionamento. Essa foi a coisa mais legal que você falou aqui. E não Por nomes. que não poder questionar? Agora, todo mundo que está na arena política, todos esses caras estão com projeto de poder e estão querendo, através da sua forma, das suas possibilidades, chegar ao poder, exercer o poder. Mas a situação atual, o governo atual, é esse. E tem então que eles ficar merecem. atento. Na nossa condição primordial de eleitor, é cobrar esses caras, é fiscalizar eles, que eles se atenham aos compromissos de campanha. E é aí que recai a minha crítica pessoal, e de novo, eu respondo só por mim. Você é mesmo. chapatênis. Então, os caras quando também o cara se manda apropriam de quando o governo Você federal... tá tentando derrubar Não, desde não, o não, primeiro não. mês. Eu estou fiscalizando o que todo mundo deveria fazer aqui. E não obediência servil, incondicional. Não vem não. Esse é o nosso papel. Obediência servil. Agora, vamos lá. Tá vendo, Zuzu? Quando o cara manda uma reforma tributária que aumenta impostos, bitributação na pessoa física e na pessoa jurídica, você quer o quê? Que eu bate palma? Que eu bata palma? Lógico que não. Você quer quando vem O cara reforma... não quer dar pedalada. Uma reforma- Quer se manter lá. Uma reforma administrativa que Olha lá. exime a Olha alta o casta texto do lá do funcionalismo honorário. público. Mas também eu não vejo Não assim, vão por bater exemplo, palma. vocês estavam entrevistando o Tarcísio, né? A gente tem que aplaudir esse que eu disse homem, aqui? porque, né, Não vem, não. É de se O exaltar. Tarcísio não É de saiu se uma exaltar. nota. A Paulinha me É de mandou. se exaltar. A Paulinha me mandou pelo WhatsApp. Que bom não que o nosso saiu uma programa- nota. Não saiu nem no você, classificado. Que bom que Não o saiu nosso nem no programa- classificado. Não, eu fiz a minha Ela parte que me de ligou exaltar. 7 horas. E se não é. E Eu se exaltei agora. e se o Alexandre de Moraes tira ela da coisa, eu nem recebo a notícia. Ela falou, falei, pô, puta notícia legal. Você consegue falar, pô, vamos meter o Tarcísio. Porque eles não dão as notícias. O que eu vejo hoje é que na arena, onde está todo mundo se degladiando aí, Twitter. Bolsonaro, Dória, Lula, eu acho que tem um perigo muito maior que está acima disso tudo, que hoje é essa composição do STF, com canetadas inconstitucionais, a nossa Constituição não sendo respeitada. Se lá em cima a gente não arruma, não adianta trocar ou continuar com o Bolsonaro, ou trocar o Bolsonaro, ou apoiar o Bolsonaro ou não. Se lá em cima a canetada vai ser sempre política. Então, mas tem que mudar. É isso Então, que a gente tem que prestar tem que atenção. Tem que mudar no voto. Eu tenho uma turma nova aí que eu vou trazer agora aqui. A última que veio aqui no Pânico fez nada. Não fez nada. Aliás, eu vou aproveitar. Não fez nada. Eu vou aproveitar. Eu tenho uma submissa turma ao nova. STF. Vou aproveitar É um o país espaço. O Marinho já que pode você tá entrar. falando, Oi. que já começaram a falar, né? Que eu tô no Brasil pra Candidata. ser Gente, não sou Vai sim. candidata a Tá nada. na chapa do Moro Não falar. faz isso não. Não sou, Chapa podem tênis. gravar esse vídeo aí. Não sou candidata a nada, senadora, governadora, síndica de prédio. Não sou e não serei. Podem gravar esse vídeo aí. Olha, É sim, Ana muito Paula, bem. cortada Ana Paula, nos comunistas. É sim. Pera, Ana Paula, eu queria agradecer muito sua presença. Eu sou Muito muito bom fã estar seu. aqui com vocês. Eu adoro Da ouvir hora. seus comentários. Muito Eu sou fã do Pingos lá, aquele programa à tarde que você fala. Sou muito fã seu. Gosto de te ouvir. É isso que eu posso agradecer a sua presença aqui. Eu que Gentilmente você veio aqui dar uma colher de chá pra gente. Muito bom estar aqui Obrigado, com viu? vocês. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. E muito bacana. Volta E amanhã. continue aí com o seu trabalho. Muito bom. Que é muito legal. E você tem muitos fãs, é muita gente que gosta de você. Exatamente. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Normal, Mas é assim, né? é da do meu vida. show.